Irmãos, é sempre uma satisfação encontrar com vocês que aqui estão presentes e aqueles que nos acompanham através do YouTube, pela internet. Se nós consultarmos os evangelhos, nós vamos encontrar com bastante destaque o relato de muitas curas que aconteceram com a presença de Jesus. Mas quero considerar a participação de Jesus, talvez de uma forma diferente. Se nós o procurássemos, ele como um médico, e certamente ele é um médico da alma, é um médico de grande capacidade para levar os recursos de que nós necessitamos. Qual seria a especialidade dele? Acho que todas, né? Mesmo aquelas que ainda hoje nós não conhecemos, certamente ele estaria habilitado a exercê-las. Mas se perguntássemos a Jesus, que importância ele daria para a cura preventiva, ou se ele daria maior destaque para aquilo que representasse um recurso de cura? Eu acredito que ele iria responder que a sua preferência, o seu destaque seria para nós cuidássemos na medicina que ele estaria nos oferecendo, aquela na modalidade preventiva. É certo que ele nunca deixaria de atender aqueles que pudessem estar necessitando de uma medicina curativa. Mas como devemos entender essa medicina preventiva? Nós sabemos que nós somos portadores de defesas, o nosso organismo tem essas defesas, que pode evitar com que nós adoeçamos, ou quando isso acontece, reagir de tal forma que possamos superar aquilo que não conseguimos barrar de uma forma preventiva. E, portanto, reforçar o nosso sistema imunológico, isso não tem apenas uma dimensão material, ele também tem uma dimensão espiritual. Quando há um reforço do nosso sistema imunológico, também aquilo que nós encontramos no corpo espiritual acaba se beneficiando disso. Mas como será que Jesus poderia oferecer esse tipo de ajuda para nós? Bom, vamos consultar o seu receituário. Uma delas aqui está dizendo, e parece que é algo que é um desdobramento da lei de ouro, mas que muitas vezes nós encontramos com uma referência como sendo a lei de prata. Em que consiste esta receita? Qual é a proposta? O que Jesus estaria nos indicando? Ele estaria sugerindo para que não fizéssemos aos outros aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Isso se refere às nossas ações, isso refere-se àquilo que nós falamos e também àquilo que nós pensamos, as nossas vibrações. E o que acontece? Quando as nossas ações são negativas, tanto é que não gostaríamos daquilo para nós, quando as nossas palavras também podem ter uma característica depreciativa, negativa, que também nós não gostaríamos que alguém dirigisse essas palavras para nós, e muito menos em relação aos pensamentos e às vibrações. Nós não gostaríamos de receber vibrações negativas dos outros que pudessem nos envolver. E, ao atendermos esta receita de Jesus, nós estancamos a possibilidade de piorar o nosso sistema imunológico. Porque se as nossas ações, palavras e pensamentos são negativos, no lugar de fortalecer a nossa condição, vai debilitar
o nosso sistema imunológico vai se enfraquecer e as portas para o alojamento das doenças irão se abrir. Então, me parece que dentro do receituário de Jesus isso tem uma importância muito grande. Mas eu acredito que, continuando a consultar o receituário de Jesus, nós iríamos encontrar, agora sim, aquilo que nós conhecemos como a lei de ouro, muitas vezes também ditas como a lei áurea. E o que diz esta lei? É para nós fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos para nós. Perceba que há uma diferença fundamental na primeira propositura, em que dizia para não fazer aos outros aquilo que nós não queremos para nós. Aqui é uma recomendação afirmativa: faça aos outros aquilo que você quer para si mesmo. E nós podemos perceber que nas várias ocasiões em que Jesus esteve nos ensinando e que nos ensina ainda hoje, a sua proposta vai mais nessa direção afirmativa, é de fazer. Tanto é que, quando consultado o maior dos mandamentos, o que foi que Jesus disse? De uma forma afirmativa, disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito bem, então aqui nós vamos cuidar de que as nossas ações, que as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas vibrações sejam coisas que gostaríamos de receber para nós. E com isso, o que acontece? Toda vez que nós praticamos uma boa ação, em que a nossa palavra é uma palavra de esperança, de alento, de esclarecimento, e que as nossas vibrações envolvam as pessoas com muita luz, nós somos os primeiros a se beneficiar. Porque para que isso aconteça, nós vamos projetar de nós condições positivas. E esta projeção faz com que o nosso sistema, as nossas defesas, se fortaleçam. Aquilo que eu estou chamando aqui do nosso sistema imunológico. E se nós tivermos alguma dúvida a respeito disso, no tocante à primeira recomendação de não fazer, quando nós não fazemos, nós nos omitimos, mas aparentemente não sentimos nada mais significativo, nós simplesmente verificamos que colocamos em prática a recomendação. Mas no caso da recomendação afirmativa, quando nós fazemos uma boa ação, ajudamos alguém a atravessar a rua, ajudamos alguém a se alimentar, tendo uma dificuldade, alguém que necessita de um ombro amigo para que ele possa externar as suas dores, as suas aflições. Sempre que nós fazemos alguma coisa dessa natureza, como é que nós nos sentimos, hein? Nós nos sentimos muito bem. E, curiosamente, esta é uma forma de nós verificarmos qual é o resultado do bem que nós praticamos. Muitas vezes as pessoas dizem: não, nós temos que fazer o bem sem esperar recompensa. Eu diria que é impossível nós fazermos o bem sem que haja algum tipo de recompensa para nós. Evidente, não é isso que deve orientar a nossa ação. Mas toda vez que nós praticamos o bem, nós acabamos nos beneficiando. É impossível que isso não aconteça, porque isso está de acordo com a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós sememos. E muitas vezes as pessoas se detêm na parte negativa desse ensinamento. Você vai semear vento, você vai ver o que vai acontecer. Você vai colher um monte de tempestade. Quando a maior importância desse ensinamento é outro, é de que nós possamos lançar boas sementes e ter uma colheita que seja adequada. Ora, então, quando eu lanço boas sementes, por que não haveria de ter colheita? Claro que nós temos. E a coisa tem uma importância que vai além. Nós achamos que aquela satisfação que nós estamos sentindo, aquela alegria, ela cessa ali de forma nenhuma. Isso acaba, de alguma forma, nos envolvendo ao longo da vida, que sempre irá nos colocar em contato com as coisas que nos favoreçam, com boas energias, com boas companhias, com assistência do plano espiritual, da forma que nós queremos. Então, quando realizamos um bem,
é algo que se propaga ao longo do tempo, quer dizer, não cessa ali no momento em que nós estamos realizando isso. Mas voltando, então, ao nosso médico Jesus, e que dará uma ênfase toda especial para a nossa prevenção. E se nós olharmos todo o ensinamento de Jesus, tem como proposta nós nos prepararmos para realizarmos as boas coisas na vida. Ora, quando nós nos dedicamos a realizar as boas coisas na vida, é evidente que aquela outra lei de não fazer os outros está cumprida também, não é evidente? Claro que sim, mas é preferível cumprir a outra adotando a lei de ouro de fazer aos outros o mesmo que nós queremos para nós. Agora, percebam que quando nós fortalecemos as nossas defesas físicas e espirituais, o que acontece se, porventura, nós não pudermos marcar uma consulta lá no consultório de Jesus, mas procurarmos nos ligar a Jesus mentalmente? Imaginar Jesus como na figura que nós temos aqui atrás, colocando a mão, realizando um trabalho de assistência espiritual, e vamos supor que ele fizesse isso sobre a nossa cabeça. O que é que nós vamos mobilizar em nós diante de uma situação como essa? Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro para ver que coisas nós podemos movimentar em nós. Imagine vocês vivendo longe do nosso país durante muito tempo. E um dia, passando num determinado local onde você está, vocês veem a bandeira do Brasil tremulando. Como é que você se sente, hein? Nós nos sentimos brasileiros mais do que nunca. Então, note, quando nós nos ligamos a alguma coisa, nós produzimos alguma coisa importante em nós. Mas é evidente que aqui o caso não é a bandeira do Brasil. Aqui nós estamos nos reportando a entrarmos em contato, a mentalizarmos Jesus. E quando nós fazemos isso, nós movimentamos em nós as nossas capacidades curativas, as nossas defesas. E aí nós podemos voltar aos relatos de Jesus. E há sempre um complemento quando acontece uma intervenção dessa natureza, que Jesus diz: a tua fé te curou. Ele dizia, eu te curei? Não era isso que ele dizia. Ele dizia, a tua fé te curou. E aonde é que nós buscamos a fé? Essa fé é um desdobramento das nossas condições interiores. Então, quanto mais nós amarmos o próximo, quanto mais nós fizermos ao próximo aquilo que nós queremos para nós, o que acontece? Nós estaremos aumentando a nossa fé. E a fé, no caso aqui, é o seguinte: de poder alcançar aquilo que nós necessitamos. Mas alguém poderia dizer o seguinte: mas sempre acontece a cura quando nós fazemos esse tipo de ligação com Jesus? Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que está nos envolvendo faz parte de uma importância de grande relevância em nossa vida. Então é necessário que aquilo se conclua. Porém, quando nós movimentamos essa condição de fé, nós faremos isso de uma forma muito mais adequada. Porque quando surge a dificuldade, no lugar da revolta, o que é que nós vamos manifestar? Aceitação. E aceitação não é ficar encolhido, sem procurar recurso que possa nos favorecer superar a dificuldade. Muito ao contrário. Isso acontece quando nós nos revoltamos. Quando nós nos revoltamos, nós ficamos cobrando os outros para que façam isso para nós. Mas quando nós aceitamos, nós sabemos, a superação disso depende de cada um de nós, de ninguém mais. Depende de nós movimentarmos aquilo que fomos construindo dentro de nós. E aí, então, há algo que acontece de uma forma magistral na nossa vida, que é a esperança. A esperança é alguma coisa que nos afasta do negativismo, mas, ao mesmo tempo, também nos afasta do otimismo ilusório. Quantas vezes nós ouvimos, não, vai em frente, isso não é nada, você está dando uma importância.
E aí a coisa não acontece, aí vem a frustração, ele cai naquela outra situação de negativismo. A esperança tem uma outra proposta, é nos trazer uma condição que quando surgem as questões na nossa vida, que podem ser um desafio, nós encontraremos a força para superar aquilo. Portanto, se nós analisarmos com cuidado, nós percebemos que fé e esperança andam junto. Elas se completam. E dizem o seguinte: a fé é um pouco mais lenta, a esperança vai à frente. E aí é necessário que nós cuidemos da nossa esperança, que muitas vezes é uma pequena luz, mas devemos cuidar para que ela não se apague. E fortalecendo isso, nós fortalecemos a nossa fé. Então, Jesus, quando nos atende, quando nos envolve, ele é a grande chama da esperança que permite com que nós possamos acender isso de uma forma muito adequada. Mas ainda continuando no exemplo em que nós estamos mentalizando Jesus, eu disse que pode, como também pode não acontecer a cura naquele momento. Mas, de qualquer forma, alguma coisa importante vai acontecer. Mas na medida em que aconteça a cura que nós estamos procurando, e nós chegarmos a Jesus e dissermos a ele: muito obrigado, Jesus, pela sua cura. O que ele vai nos dizer? A tua fé te curou. Vamos colocar em prática o receituário de Jesus. E que ele possa sempre estar ao nosso lado, fortalecendo as nossas condições. Muito obrigado.